E aí galera, tudo certo? Dessa vez não estamos na minha garagem. Estamos aqui para gravar um fotovídeo sobre essa belezinha aí, minha ex-BMW. Se vocês não gostam de ficar vendo só fotos e não querem ficar me ouvindo falando, pode tocar para os últimos segundos do vídeo ali, que é onde eu coloquei alguns videozinhos que eu tenho da BMW. Não tem muita coisa, mas dá para ouvir um pouco do barulho dela e ver o carro passando aí, que já é bem legal. Então a ideia aqui é mostrar o processo desde o momento quando eu estava aí atrás para comprar ela, né, como ela, vamos dizer assim, estava quando chegou, as modificações, nem digo modificações, mas manutenções que eu fiz aí nela. E depois disso, mostrar aí algumas fotos que eu fiz do carro. E durante o processo falar um pouco sobre o carro em si, por que eu comprei e o que me fez vender. Vamos nessa. Então eu começo essa narrativa falando onde que começou a ideia de ter a BMW. Um amigo meu, Carlos, há uns anos atrás teve uma. É uma a dele era uma 96, se eu não me engano, 328i, automática. Essa vermelha que aparece na foto ali ao fundo. E me apaixonei pelo carro, pelo visual do carro, por assim dizer, o conforto, o que ele tinha de opcionais, né? E o motor também, né? Especialmente, acho que eu não sei dizer se o motor é o que mais me chama a atenção ou se é o visual aí do carro. Acho que é a soma de tudo que eu acho um espetáculo. E esse carro ele tem as 328 tem um motor 6 cilindros em linha de 2.8, né, um motor aspirado que rende 190, 192 cavalos aí de potência. Na automática dele já era bem legal, mas na minha, que eu vou falar depois ali, que é uma manual, era mais legal ainda, né? E eu soube que eu precisava ter uma no momento que eu andei nessa amarelinha aí. Essa aí é de um outro amigo meu, ele vendeu já, mas era do Rodrigo Guerra. E essa em especial é uma M3 94, mais HP que a 328, 250 HP, é uma M3 americana. E no momento que eu andei nela ali, dirigi ela, eu sabia que eu precisava de uma BMW. O negócio é um espetáculo, realmente. Eu já usei essa palavra e certamente vou usar várias vezes durante o vídeo, porque realmente, para mim, é demais. E depois que andei nessa dele, eu olhei os preços das BMWs, pensei, uma M3 eu não ia ter condições de ter, porém, uma série 3 normal, uma 328, eu acreditei que dava e fui atrás, comecei a procurar várias aí na internet. E eu queria realmente a que fosse 328i manual, câmbio manual, né? E duas portas, então uma coupé se chama. E aí apareceu essa prata que foi a que eu comprei. Então essa BMW que eu comprei era uma 328 manual, coupé. Ela tinha aí o para-choque da Motorsport, para-choque da M3. Tinha saias laterais também da M3. Né? As rodas eu não gostava muito, as rodas da próxima geração de BMW. Essa geração aí é chamada de E36, a próxima é a E46, e essa roda era da E46. Mas, se vocês forem olhar aí, começarem a ver coisas sobre BMW, se fala muito na geração dela, né? Então, BMW E36, todo mundo sabe que é essa quadradinha aí desse modelo de 90 e poucos ali. E essa que eu escolhi aí, que, vamos dizer assim, não posso dizer que eu escolhi totalmente, mas é o que fechou realmente aí o pacote, fechou o conjunto, né? Que era, eu tinha uma Brasília azul, 74, 76 na verdade, pretendo aí para frente fazer também
um fotovídeo dela aí, mostrando também o que eu fiz nela, né? Eu não tenho muitos vídeos dessa época, meu celular não era... Os vídeos dele não eram grande coisa na época, e era um outro celular que eu tinha, então não tem muitos vídeos, tem mais fotos. Mas eu acho que mostrando assim as fotos e falando um pouco sobre o carro também fica legal, para ter essa ideia, né? E o legal dessa BMW, dessa prata, que eu comprei, é que ela era de Curitiba, e o rapaz lá, o Guilherme, que era o dono dela, a gente conversou bastante e ele aceitou pegar a minha Brasília na troca, porque o pai dele gostava de air cooled, o tio dele tinha, enfim, e ele aceitou na troca, entrou por um bom valor, a BMW também estava num valor aparentemente justo, e foi aí que no momento que ele aceitou, que eu me dei conta de, putz, fudeu, agora a porra ficou séria. E negociamos mais um tanto, e aí acabou que ele trouxe a BMW e voltou com a Brasília. Voltou para lá com a Brasília, foi para Curitiba, sem maiores problemas até onde se sabe. Esse carro aí então tinha o motor 6 em linha, 190 HP, câmbio manual. De opcionais, olha, não sei dizer, digamos, o que ela não tinha aí. Tinha o piloto automático, cruise control, vidro elétrico, logicamente. Além disso, ela tinha as ventarolas, os vidrinhos traseiros elétricos também, teto solar, banco elétrico, tinha regulagem de altura dos faróis, trava elétrica, já tinha alarme também, né? Ar-condicionado era digital dual zone, num carro de 96, né? Então é um outro nível aí, a gente está falando de um outro nível de carro. O acabamento é muito top mesmo. Mas logo que eu peguei ela, assim que o carro chegou aqui, eu vi que as fotos assim não tinham me mostrado toda a história, digamos assim, do carro, né? Então, o que eu tinha conversado com ele, até onde ele não mentiu nada pra mim, realmente, do que a gente conversou. Só que como eu sou muito chato, no momento que o carro chegou, eu já vi alguns detalhes ali. Mas tudo bem, coisas que eu pensei pra mim, não, isso aí é coisa de só realmente ir trabalhando no carro devagarzinho, vai ficar zerado. Mas aí, nas primeiras horas aí de uso, eu tive já um problema. E aqui eu vou ser sincero com vocês, que eu não tinha muito conhecimento sobre o carro, não fui muito atrás de revisar nada. O carro é um canhão, andava muito, e eu já quis, de cara, já saí dando pau, já saí esticando marcha, enfim. Fui usando o carro aí, levei meu pai, levei minha mãe, minha irmã, minha mulher, meu pai para andar, e por fim, quando eu estava andando, ele estava dirigindo ali, andando devagar, inclusive, teve esse problema que foi a explosão aí da ventoinha, porque a polia, o acoplamento viscoso que tem aí nessa polia, que tem nessa ventoinha, ele estava travado. E aí com o giro alto, enfim, ocorreu esse acidente. E o pior de tudo é que isso é um problema que é comum aí nesse tipo de carro, por assim dizer. Acontece mais do que se deveria por falta de manutenção, não por erro de projeto. Essa polia viscosa, a ideia dela é que ela vai trancar ali a ventoinha, digamos assim, acionar a ventoinha até um certo giro, sei lá, vamos dizer 4.000 RPM, e acima disso, ela tem como se fosse ela tem um gel dentro dela, que a força centrífuga ali faz com que o gel se desloque aí para os extremos aí da polia, e com isso ela destrava, então desativa a ventoinha. É um sistema mecânico muito bem pensado, só que sem a devida manutenção, com o tempo, um carro de 96 aí, infelizmente aconteceu esse problema, né? Então, essas fotos mostram aí o problema em si. Então, é como se fosse dois tiros aí por dentro do cofre do motor. Além disso, quebrou algumas proteções plásticas ali da própria ventoinha, mas cortou uma mangueira, o reservatório de água, mas não estragou nada a mais assim, relacionado. Por isso até dei sorte, eu estava bem próximo de casa ali, pude voltar.
E aqui então algumas fotos aí do início, logo que eu peguei ela na garagem junto com o Gol aí. Na época eu tinha esses dois carros daí. Tanto que ela era mais comprida que o Gol. Então como eu comentei, ela veio com essas rodas aí do próximo modelo. Eu não sou muito fã, não era e não sou. E aí uma foto dela com a amarelinha, a M3, também na garagem. Saudoso momento aí dos dois carros, foi espetáculo realmente. Uma coisa que eu tive que fazer logo que eu peguei ela foi fazer a troca das molas. Ela veio com as molas cortadas, um elo aí. Se alguém precisar de mola de E36, rebaixada, cortada, tem um jogo estocado em casa, guardado ali. Não vendi ainda. E eu aproveitei, que eu ia trocar as molas aí, comprei na internet usadas, né? Lá do pessoal do Beamer Brasil. O camarada lá me vendeu um preço super camarada. Aproveitei e troquei aí também os kits. Né? E que nem eu comentei, tinha a questão da ventoinha. Ela tem ali duas ventoinhas, uma interna, que é onde é essa viscosa, né? Que estourou, e uma externa para o condensador do ar-condicionado. A interna se desintegrou quando estourou e a externa estava bem detonada aí. O próprio condensador já tinha sofrido uma batida e estava meio torto, então tive que ir atrás de comprar. E foi aí nesse momento que começou, que eu senti a dor no rim, né? Que para comprar essa ventoinha aí, tive que ir num ferro velho e custou R$ 400. R$ 400 uma ventoinha usada. Mas era original, conector original, né? Então ficou 100%, né, a questão. E por dentro, resolvi não botar uma viscosa novamente, e eu fiz essa modificação, que é de botar uma ventoinha elétrica. Isso aí é umas fotinhos do suporte que eu fiz para o reservatório de água, que infelizmente quebrou no momento. Vou tocando aí, né, só falando sobre as fotos. Então, aproveitei e fiz a pintura dos frisos, estavam meio descascados, já tinham sido pintados. Aquele processo normal, né? Dei uma boa lixada em tudo. E apliquei um preto fosco aí. Essa BMW ela tem esses frisos mais estreitos. Se vocês repararem nas BMWs na M3 realmente, a M3 ela usa um friso mais largo, que na época era meu sonho de consumo, mas o preço é proibitivo no Brasil, como a maioria das peças aí para BMW. Lá fora tem muita peça, as peças não são tão caras, mas aqui é só te falar que é uma BMW que o pessoal aproveita aí e coloca um indexador de multiplicar por 100 os valores, é um absurdo. Mas, enfim, é um dos motivos aí que me fez repensar e vender ela, essa questão dos custos. E, enfim, os frisos ficaram bem bons, pintados aí de preto fosco, deu uma boa renovada neles. As rodas, eu comentei, não sou muito fã delas, mas resolvi pintar elas, que elas estavam um prata meio desgastado. Resolvi pintar elas com uma cor mais escura, que eu particularmente sou fã de roda escura, principalmente em carro claro aí. Eu fiz uma pintura com... Tentei fazer um black chrome, um preto cromado, vamos dizer assim. Então o que eu fiz, desculpa aí pela alergia, o que eu fiz foi pintar primeiro com um preto base, depois disso aplicar um prata por cima, uma névoa de prata, e finalizar com um verniz. Depois disso eu fiz aí o polimento, seja uma foto, fiz um lixamento, né, e um polimento. Então se vocês quiserem dar uma pausada para olhar, assim ficou o visual. E aí as tampinhas, também fiz uma renovação nelas, né, polimento também. E nas 4 tampas eu fiz o mesmo processo. Não foi necessário trocar aí, porque ficou muito bom. Deu outra cara aí para as tampinhas mesmo. Aí a roda finalizada, por assim dizer. O resultado ficou bom. Me fez conseguir ficar com elas por mais um tempo. Até vender o carro na prática. Uma coisa que eu queria fazer era pintar as pinças do carro. Então segui aí para um amarelo.
como aparecia bastante, mesmo com essas rodas, aparecia bem as pinças, disco nas 4 rodas, né? Eu resolvi pintar, eu ia pintar de vermelho, mas achei que já estava meio manjado demais. Respeito quem pinta, certo? Mas eu prefiro pintar de amarelo. Inclusive, mesmo amarelo foi o que eu usei no Gol agora, para fazer a pintura quando eu fiz o reparo completo ali, para fazer a pintura das pinças. E deu um bom contraste aí. A roda escura com a pinça amarela. Segui aí no processo de manutenção, né? Fazendo um polimento dos faróis de neblina da BM. Vocês podem ver na esquerda ali. Lixado, né? E o da direita já polido. O vidro é mais chato de polir do que um plástico, por exemplo. Mas ainda assim o resultado normalmente fica bem bom. Uma coisa que essa BMW não tinha e que eu acho muito bom, e ainda mais por ter essa opção nas BMs, é o farol com projetor. Então, o Carlos aí da BM vermelha, lembro do início lá, ele tinha esses projetores guardados aí, essa parte interna do farol guardado da BMW dele, e me deu aí, eu coloquei na minha, e o visual mudou consideravelmente. Infelizmente eu não tenho foto, né? Agora, essa próxima foto que vai aparecer ainda é com os faróis antigos. Uma coisa que eu fiz que eu acho que também ajudou nesse visual da frente aí da BM foi a pintura das grelhas, tanto ali as de cima do radiador quanto as de baixo do para-choque. Pintei elas de preto fosco aí. E deu uma diferença, deu uma mudada na cara do carro aí. E como não poderia deixar de ser, como eu já falei pra vocês, eu sou maníaco por espelhamento e coisa assim, então fiz também espelhamento na BM. Aí são fotos de antes e depois. Na verdade, depois e antes. Essa foto é do antes. E aí uma foto do resultado aí da BM espelhada. Tinta muito bonita dela, um prata bem metálico, cor realmente no sol ressalta, como onde a gente consegue ver normalmente nos pratas, né? Durante o processo, né? Carro isolado ali. Tem um foco para mostrar realmente esse metálico que ela tinha. O resultado ficou muito bom, eu gostei bastante aí. Agora mostrar um pouco de uma invenção que eu fiz. Essa foto é do interior, deveria ter em outro lugar, não tem problema. Mas voltando à invenção, enfim, eu tive aquele problema com a ventoinha e estava com uns amassados no capô, porém eu não queria gastar para arrumar. Então eu resolvi colocar essas faixas aí nas cores Motorsport, BMW Motorsport no capô. Ficou meio agressivo demais, por assim dizer. Muito forte as cores, mas eu gostei do resultado. Usei durante umas boas semanas, papel contact, isso mesmo que eu usei, né? Por sorte tinha as cores bem próximas ali. Usei durante um tempo, deu uma disfarçadinha. Eu gostei do resultado. Bastante gente dizia que isso aí era das bandeiras do orgulho gay. Então, acho que isso foi um dos fatores que fez eu tirar aí essas faixas do capô também. E aqui nós vamos para a primeira sessão de fotos que eu fiz aí com ela. Começando com uma foto aí do logotipo do badge dela, 328i. E uma brincadeira que eu fiz ali de colar um M do lado, que não existe, né? M328i. Mas foi só uma brincadeira mesmo. E, bom, deixa eu pausar nessa foto aqui e falar um pouco para vocês sobre o que me fez vender o carro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que caro ou barato, na minha opinião, é uma questão pessoal. Então, o que é caro para mim pode não ser para outra pessoa. E o contrário também, né? Também pode ser o caso. Mas nessa situação aí, no momento lá que eu tive que comprar aquela ventoinha para a parte dianteira e eu tinha a opção de comprar no ferro velho, pagando R$ 400 aí por uma peça usada, ou comprar uma nova no Mercado Livre por 1.500. Tinha ainda a opção de importar, mas ia demorar muito tempo, né? Ia ser tarifado na receita, ia ficar no meio termo, digamos assim, entre os 1.400 e os 400. E a maioria das peças aí que eu precisava para esse carro,
inclusive por ser um carro mais raro, a BMW a 2 portas, né, o modelo coupé. A maioria das peças eu considerava bastante cara. Não é que nem tu ir numa autopeças e gastar R$ 300 em peça para Brasília, tu vai fazer um rancho, vai precisar de ajuda possivelmente para carregar as peças pro carro, de tanta coisa que tu vai comprar. A BMW, qualquer coisa que eu ia comprar era cara, né? E a culpa não é do carro. Na verdade, é uma exploração em cima disso. As peças são mais caras, a importação das peças é cara. A gente sabe aí dos problemas que a gente tem de questão de importação, né? Infelizmente. E o carro em si é um carro, eu vou usar novamente a palavra, espetacular. Muito forte, muito confortável, ultra silencioso. É um espetáculo, sem dúvida. No dia que eu consegui sair do Brasil e morar em outro local, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, enfim, qualquer outro local aí, eu vou comprar um carro desse novamente, porque eu sou apaixonado por esse carro, sendo sincero aí pra vocês. Mas voltando à questão aí de por que eu vendi, que nem eu comentei, ventoinha foi muito caro, já me deu o primeiro baque ali. Depois disso, para-choque dianteiro tinha algumas reformas em fibra, um tanto de massa, o ideal seria eu trocar ele. Um para-choque novo, R$ 1.400 no Mercado Livre também. Ou importando, seria um pouco bem próximo disso, né? Eu ia ter que trocar 4 amortecedores desse carro, eu ia ter que trocar num futuro próximo embreagem, eu tinha que trocar os 4 pneus, enfim. Eu ia ter que investir muito dinheiro no carro e era um dinheiro que eu já estava naquele ponto que dali para frente, qualquer valor que eu investisse, eu não ia mais recuperar. Não tinha mais como depois vender e cobrar por isso no momento da venda. Não tinha mais isso. O preço já estaria acima do valor em si. Então, realmente, tive que optar aí, na época, por vender. E quem quer ter esse carro, nossa, super recomendo, o carro é ótimo. Mas tem essa questão aí da manutenção, realmente, que eu acho que tem que ser levado bastante em conta no momento que estiver pensando em comprar esse carro. E não só esse carro, né? Se vocês forem ver uma Mercedes antiga, Volvo antigo, enfim, os carros importados antigos, os carros são muito bons, tem um conforto acima de carros zero que se tem hoje em dia, carros caros que são vendidos 0 km hoje em dia, mas tem todo esse restante do custo de manutenção envolvido, especialmente se pega um carro que não teve durante toda a vida dele uma manutenção preventiva periódica aí. Então é um ponto só para colocar. E resolvi pausar nessa foto e não seguir adiante porque eu não quero tirar o brilho do carro, que é um carro muito bom mesmo. Então o que eu vou fazer daqui para frente, chega de falar nesse vídeo, vou colocar só uma musiquinha ambiente aí para vocês curtirem mais algumas fotos e depois disso verem uns videozinhos curtinhos que eu tenho da BMW aí para vocês. Então, nesse vídeo é isso. Valeu para quem conseguiu acompanhar até aqui, né? Espero que tenham curtido. Fiquem ligados, logo eu vou fazer um vídeo da Brasília. Não tem muitos um fotovídeo, né? Não tem muitos vídeos que nem eu comentei no início da Brasília, mas vou colocar as fotos que eu tenho aí também e falar um pouco sobre os processos que eu fiz nela. Isso aí, um grande abraço, pessoal. Curtam aí o resto do vídeo e vamos em frente.